Essa terceira parte do mito da caverna, ele diz o seguinte aqui, ó, utilizando-se como Sócrates como personagem principal do diálogo. E se lhe fosse necessário reformular seu juízo sobre as sombras e competir com aqueles que lá permaneceram prisioneiros, no momento em que sua visão está obliterada. O que é uma visão obliterada? Apagada. É porque ele apagada por quê? Pelas trevas. Pelo quê? Pelas trevas, né? Pela escuridão da caverna. E antes que seus olhos se adaptem àquela escuridão, e esta adaptação ia demandar dele um certo tempo lá no interior da caverna, né? Não acreditaria que esse homem se prestaria à jocosidade. O que é se prestar à jocosidade? É provocar riso diante dos prisioneiros, ou seja, quando ele entra na caverna, a sua visão vai ficar obliterada, apagada pelas trevas, porque ele se adaptou à luz do sol. E ele chega lá, vai ter que se adaptar à luz das trevas, então a sua visão vai ficar apagada. O que vai acontecer com isso? Ele vai ficar, de certa forma, né, com a visão obliterada, e ele vai precisar de um tempo para se adaptar. Ele não vai conseguir enxergar as coisas como elas realmente são lá dentro da caverna, porque ele vai precisar de um tempo para se habituar àquilo. Os homens, ao ver que ele não está enxergando direito dentro da caverna, vão rir dele, né? Aí o Platão continua aqui, ó. Não lhe diria que, tendo saído da caverna, a ela retornou cego e que não valeria a pena semelhante experiência? Ou seja, para o Platão, ele vai afirmar o seguinte, ó, como ele entra no interior da caverna e quer libertar aqueles da ignorância, das trevas, e mostrar a ele a verdade, os prisioneiros que lá ficaram vai dizer o seguinte, ó, por que eu vou sair daqui se você retornou à caverna cego? Né? Não vale a pena eu sair daqui. Né? E o Platão termina com a seguinte pergunta: e não matariam, se pudesse, a quem tentasse libertá-los e conduzi-los para a luz? O Glauco responde: certamente. Então, o que acontece com o homem que retorna para o interior da caverna? Ocorre o que ali dentro? A sua morte. Por quê? Porque os homens não vão aceitar aquilo que ele veio dizer e vão fazer o quê? Matá-lo. Digamos o seguinte, gente, se nós não soubéssemos nada sobre a vida de Sócrates, se Platão escrevesse apenas o mito da caverna e colocasse Sócrates como personagem principal, faço uma pergunta para vocês, não é esta a história de Sócrates? Aquele que quis fazer o parto das ideias, trazer a luz aos indivíduos. O que ocorre com Sócrates? Foi motivo de riso, de jocosidade. O chamaram de louco e no final fizeram o que com ele? Mataram. Veja que o mito também traz histórias factuais. Esta foi a vida de Sócrates. Quem Platão está se referindo no mito da caverna que foi morto aqui? Quem é esse indivíduo, esse filósofo que retorna à caverna e tenta libertar os indivíduos da escuridão? Não é o próprio Sócrates? Né? O Platão, quando ele escreve esse mito da caverna, ele também está escrevendo um fato que ocorreu na cidade de Atenas. Está ocorrendo, de certa forma, aqui nessa história, um pouco da vida de Sócrates. Porque quem é que sai da caverna para o Platão? É o filósofo. Quem deve retornar à caverna e libertar as pessoas da ignorância? O filósofo. Mas se a sua verdade ela não é aceita pela coletividade como foi a de Sócrates, como eu trabalhei na aula passada, o que pode acontecer com você? Com o filósofo? O martírio. Então, nesse aspecto, agora nós vamos entrar aqui na próxima videoaula como que o Platão interpreta também esse mito da caverna. O que ele quer dizer com esse mito da caverna também, além de contar nesse mito a própria história de Sócrates nele. Ok?